O CDS-PP aliou-se ao Movimento Partido da Terra e ao Partido Popular Monárquico, tendo em vista as eleições autárquicas de 2021 e de olhos colocados no Conselho de Tomar. Tomar, queremos responder. É este o mote da candidatura, encabeçada por Fernando Caldas Vieira, cabeça de lista à Câmara Navantina. A ERTE marcou presença na sede do CDS-PP tomarense, ocasião onde se assinou o protocolo entre as três citadas forças. Na altura, João Martins, presidente da Conselhia de Tomar do CDS-PP, não escondeu a satisfação com este acordo a três, tendo em vista as eleições autárquicas, assegurando que está em causa um projeto aberto a toda a comunidade tomarense, catalogando a atual gestão camarária como de festas e festanças. Esta candidatura é uma candidatura aberta à sociedade civil. O nosso projeto é aberto a toda a população tomarense que esteja interessada em contribuir para salvar o concelho, assente no desenvolvimento económico, social e cultural, e menos na atual política das festas e das festanças deste Executivo. O CDS Tomar conta hoje com uma equipa renovada que inclui elementos de todas as idades e de todas as áreas profissionais. Queremos envolver a comunidade na nossa candidatura, uma candidatura independente, aberta à sociedade civil, que quer ser alternativa ao Executivo Socialista. E prova disso é que escolhemos um candidato independente da sociedade civil, com provas dadas, com uma enorme capacidade de trabalho e estou certo que fará um excelente mandato quando for eleito quer ou vereador ou, como o nosso desejo, é Presidente da Câmara Municipal de Tomar. São todos bem-vindos à nossa candidatura, se queiram juntar a nós. Queremos um concelho com mais oportunidades e, sobretudo, com uma melhor qualidade de vida. Tomar, queremos responder. É este o nosso nome da coligação, que peço a todos que sigam na nossa página do Facebook e nas restantes redes sociais. Pedro Pereira, presidente da Distrital do CDS-PP, também marcou presença nesta sessão e referiu-se a um dia muito importante para Tomar, garantindo que as pessoas, as famílias, as escolas e as empresas são os destinatários das políticas do partido. É reconhecido pelas estruturas partidárias aqui hoje presentes a importância deste ato eleitoral que se avizinha, uma vez que são as autarquias locais os órgãos de poder mais próximos das pessoas e um meio ao seu serviço que, pautada por critérios de exigência e eficácia, é um dos principais fundamentos de todo o regime democrático. O CDS, Partido Democrata Cristão, que desde a sua fundação integra liberais e conservadores, afirma o profissionalismo comunitário e promove o serviço prioritário das pessoas e para as pessoas. Desde a nossa fundação, que os destinatários preferenciais da nossa ação política sempre foram as pessoas, as famílias, as escolas e as empresas, a ação social, a livre associação, o voluntariado, entre tantos outros. É, pois, imperativo que o CDS seja um agente ativo e que desempenhe um papel preponderante na governação do poder local e que a direita social que representa projete uma ideia de país que se constrói a partir do municipalismo e onde cada cidadão, independentemente da aldeia, da vila ou cidade onde nasce, tenha ferramentas e mecanismos ao seu dispor que lhe permitam realizar os seus sonhos e o seu projeto de vida. Minhas senhoras e meus senhores, o CDS tem um objetivo muito claro nestas eleições autárquicas: crescer e reforçar a sua base eleitoral em número de eleitos, de governos autárquicos, apresentando candidaturas locais fortes, ambiciosas, credíveis, e para isso é necessário que os nossos partidos entre os nossos partidos sejam construídas pontes que nos permitam convocar as pessoas mais válidas, credíveis, que gerem confiança e empatia nos seus pares e cuja massa crítica nos muna de ferramentas que nos permitam construir os melhores programas adequados à nossa realidade local e que os mesmos ofereçam respostas concretas e adequadas aos problemas de cada concelho e que responda e contribuam para mitigar as assimetrias regionais que Portugal tanto padece. Posto isto, quero deixar o meu profundo agradecimento, em primeiro lugar, ao meu amigo João Martins e, na sua pessoa, à estrutura que lidera. Uma equipa jovem, multidisciplinar, intergeracional, que deu uma imensa prova de coragem, de entrega e de serviço ao partido, a Tomar e aos tomarenses. Sei convosco o nosso ideário, os princípios humanistas da democracia cristã pelos quais sempre nos batemos desde a nossa fundação, continuarão a ser defendidos e postos ao serviço das pessoas. Quero destacar também o meu agradecimento ao Movimento Partido da Terra e ao Partido Popular Monárquico e destacar o facto e o exemplo de maturidade política que demonstraram ao firmar este acordo de coligação que foi há pouco assinado. Alinhando estratégias, juntando esforços, ultrapassando divergências em nome de um bem maior, o Concelho de Tomar e as suas gentes.
Ao nosso timoneiro, o engenheiro Fernando Caldas Vieira, que apesar de ser um estreante nas leis autárquicas, é alguém que tem vindo desde há muitos anos a esta parte exercido uma cidadania de forma ativa, através de uma participação e intervenção pública de forma constante e exemplar. Facto que o torna pleno conhecedor da sua terra, da vida autárquica, da cidade e em alguém em quem os tomarenses podem confiar o seu voto a fim de dar cumprimento às suas ambições e à resolução de problemas concretos com que todos os dias se deparam. Com o firmar desta coligação, o CDS compromete-se em conjunto com o MPT e o PPM a trabalhar de forma leal e cooperante a fim de contribuir para que Tomar seja cada vez mais um concelho amigo da família, um concelho amigo do contribuinte, do ambiente, do património e, sobretudo, um concelho amigo do cidadão. O exercício de funções autárquicas é por si só uma tarefa muito exigente e de extrema responsabilidade. Contudo, é hoje em dia uma tarefa ainda mais difícil em virtude do inimigo invisível que diariamente enfrentamos. Assumir o desafio da pandemia, para o qual ninguém estava preparado, em áreas como a família, nas empresas, no turismo, na economia e em tantas outras, foi um ato de coragem e responsabilidade, motivo pelo qual quero manifestar votos das maiores felicidades e sucessos, em nome da estrutura que represento, à pessoa que irá liderar este projeto, o Fernando. Pedro Soares Pimenta, presidente do Movimento Partido da Terra, começou por elogiar a presença de jovens neste projeto, referindo que está em causa o futuro de Tomar. Desde já fico tremendamente feliz e contente por ver uma massa jovem tão forte aqui em Tomar. Penso que deve ser ímpar no país. O Presidente de uma Conselhia, um jovem. O Presidente de uma Distrital, um jovem. E pronto, ali o Francisco já o conheço, secretário-geral do CDS, que os jovens é que são, evidentemente, o futuro de qualquer localidade e do país, e aqui, neste caso, de Tomar. O Partido da Terra, fundado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, sempre lutou, em termos ideológicos, pelo ambientalismo, o desenvolvimento sustentável e a relação sustentável entre as comunidades humanas e a natureza. É relevante salientar que a pandemia que se espalhou em 2020 por todo o planeta e, obviamente, afetou o país e, naturalmente, a cidade de Tomar, são necessárias políticas reais de proteção para as pessoas. Tem que se trabalhar de uma forma incisiva para conseguir colmatar os problemas que foram causados por esta pandemia. São necessárias políticas reais de proteção dos idosos, da proteção e ajuda real do comércio local, na promoção do turismo, muito esquecido nos últimos 8 anos do Partido Socialista, da promoção do turismo a nível nacional, mas principalmente internacional, de uma das maiores e mais importantes cidades históricas de Portugal. Os tomarenses têm que ter orgulho e têm que sentir orgulho da cidade onde vivem e da cidade e da história que Tomar tem. Tomar não pode continuar a ver a saída dos seus jovens pela falta de condições laborais e sociais. Um dos assuntos que a nós nos diz muito respeito, o MPT, o Partido da Terra, o Partido Ecologista, o verdadeiro Partido Ecologista em Portugal, é a situação e o assunto do Rio Navão, que temos, portanto, acompanhado já de algum tempo para cá e temos feito algumas referências até às autoridades. É preocupante, tremendamente preocupante, ver as descargas poluentes que existem neste recurso natural. O estado do rio, coberto de espuma, em plena cidade de Tomar, é medonho, para além do impacto, evidentemente, da fauna e da flora nativa. Um crime que continua a ser cometido de forma reiterada e até hoje pouco ou nada se sabe sobre o papel da autarquia das autoridades da sua resolução. O mais certo é que, por interesses simulados, tudo continua na mesma e os habitantes continuam a sofrer com este problema. O Partido da Terra tudo fará para que estas questões sejam imediatamente resolvidas. Não cederemos, temos a coragem, temos a audácia para avançar para a resolução dos problemas e não para que eles se mantenham por interesses pouco claros ou pouco dignos. É tempo de se colocar um ponto final nos favorecimentos, no tapar de olhos por quem deveria proteger os interesses, não de alguns, mas de todos os habitantes de Tomar. Chegou a altura dos tomarenses tomarem, tomarenses ou nabantinos. Chegou a altura dos tomarenses darem um murro na mesa e dizer basta. Basta do sentimento de abandono, da falta de visão, da fuga da sua população
Basta de poluição. É a altura dos tomarenses darem um voto de confiança a um novo projeto, a novas ideias, a novas pessoas. Nota ainda para a presença do tomarense Francisco Tavares, secretário-geral do CDS-PP, que se confessou muito feliz pela concretização deste projeto, que aposta numa alternativa diferente para o concelho nabantino. É para mim um orgulho e um privilégio poder intervir no meu concelho e poder, nesta intervenção, falar exclusivamente do meu concelho. Depois de dizer-vos que estou muito feliz pelo nascimento deste projeto, de uma coligação de 3 forças políticas que, mais do que nunca, Tomar precisa de uma alternativa credível. Uma alternativa com ambição, que tenha criatividade, uma alternativa com capacidade de planeamento e pensamento estratégico. Mais do que 3 partidos, este é um projeto que une independentes e todos aqueles que consideram que Tomar precisa de uma alternativa diferente, que Tomar precisa de melhorar aquilo que é aqueles que são os seus destinos. E também não podia estar mais confiante ao ver que este projeto tem um timoneiro de alto gabarito, como o nosso engenheiro Fernando Caldas Vieira, um filho da terra, uma pessoa experiente, uma pessoa com uma experiência profissional exímia, uma capacidade de trabalho e credibilidade inatacáveis e uma vontade imensa de trabalhar pelo nosso concelho. Tem todas as características que considero fundamentais para liderar os destinos do concelho. Porque a verdade é que o próprio sucesso, desenvolvimento e prosperidade do nosso concelho depende das qualidades, das competências do seu comandante. Em sentido contrário, se o candidato que é eleito, se for eleito, seja limitado, com vistas curtas e pouco ambicioso, aquilo que acontece é que o Conselho ficará, desde logo, condenado à mediocridade. A grande responsabilidade deve cair, assim, em nós. Nós, que no cabal desempenho de uma cidadania ativa, nos devemos, e nem podemos, contentar com o pouquinho. É fundamental sermos exigentes com aqueles que, no primeiro momento, se candidatam, mas também depois aqueles que num segundo momento são eleitos para nos representar. Infelizmente, por terras nabantinas, todos conhecemos algumas expressões. É o mal menor, percebe pouco disto, mas parece uma boa pessoa, esta então é muitas vezes citada. Entre o mau e o péssimo, mais vale nem votar. Todos falam mal, mas acabam a votar neles. Estas são as expressões mais conhecidas pelos tomarenses. Mas a verdade é que estas frases têm vindo a ser repetidamente utilizadas pelos tomarenses. Durante este período, Tomar tem sofrido uma falta de massa crítica, de participação cívica preocupante. Tem perpetuado, em cargos decisórios, gente manifestamente incompetente. O que tem permitido que muitos dos municípios, alguns deles nossos vizinhos, nos tenham ultrapassado a todos os níveis. Note-se, quando falo desta incapacidade gritante de liderar os destinos do Conselho, não falo só dos ineptos executivos socialistas, falo também dos executivos sociais-democratas que infelizmente nos presenciaram com essa mesma falta de gabarito. Munícipes desinteressados e desiludidos levaram à eleição sucessiva de gente incapaz e o resultado está à vista de todos. Felizmente, há 2 coisas em Tomar que nem o pior dos políticos consegue destruir. Em primeiro lugar, os extraordinários recursos que o nosso Conselho tem. E em segundo lugar, a fantástica população que já deu provas no passado daquilo que consegue atingir quando unida e muito bem liderada. Assim, no meu entendimento, grande parte dos problemas do Conselho resumem-se em 3 palavras: liderança, planeamento e estratégia. São 3 coisas que há muito tempo Tomar não vê. Ora, o futuro Presidente da Câmara Municipal de Tomar terá indispensavelmente que ter características de líder. Ter capacidade de planeamento e pensar estrategicamente o futuro, não com vista nas próximas eleições autárquicas, mas a 30, a 40, a 50 anos. Temos efetivamente um problema crónico em Tomar, que passa por esse pensamento, em que quando uma Presidente de Câmara é eleita, já está a pensar quando é que vai voltar a ser eleita e não pensa sequer que Tomar tem que ter uma estratégia a longo prazo. Fomos ultrapassados, como disse, por vários concelhos, exclusivamente porque os seus eleitos tiveram a capacidade de pensar onde pretendiam ir, de posicionar-se e trabalhar para chegar a esses objetivos. O próximo Presidente da Câmara deverá ser alguém com visão, com capacidade criativa de inovar, com um mundo, com vivência, com experiências no mercado de trabalho, que não tenha passado a vida profissional pendurada em partidos ou no Estado. Que possa acreditar que possa acrescentar algo ao Conselho, que saiba ouvir, mas também tenha a capacidade de executar um plano que estrategicamente criou. Alguém que valorize o ser mais do que o parecer, que não se dedica à propaganda da política e se preocupe, sim, em fazer crescer o Conselho. Que permita que sejam criadas as condições para que todo e qualquer tomarense consiga cumprir o sonho de estudar, de trabalhar,
de criar família e de envelhecer no nosso concelho, sem que nunca seja obrigado a sair daqui. Posto isto, e sendo verdade que o perfil do próximo Presidente da Câmara está descrito, e como verão na próxima intervenção, o engenheiro Caldas Vieira segue à risca este perfil, também é importante percebermos o que é que devem ser as prioridades para o sucesso do mandato do Presidente da Câmara. E falo-lhe de 5 temas fundamentais, pois tenho a certeza que o engenheiro Caldas Vieira e este projeto terão também essa preocupação. Uma questão fundamental que é a parte da economia. Tínhamos noção que o estado do tecido empresarial do nosso concelho, ao estado em que o nosso tecido empresarial chegou, foi acima de tudo uma escolha política e uma escolha que se revelou completamente errada. Os sucessivos executivos socialistas, mas também sociais-democratas, acharam e acham que o concelho deverá exclusivamente viver do turismo. A região de Tomar chegou a ser das mais industrializadas do país e um exemplo a ter em conta quando se falava de aproveitamento dos recursos existentes para produzir riqueza e para gerar postos de trabalho. Se é verdade que tivemos um tecido empresarial robusto e sólido, também é verdade que conseguimos destruir grande parte daquilo que tínhamos e só não conseguimos piorar ainda mais a realidade porque, efetivamente, Tomar tem grandes empresários e grandes empreendedores que, sem apoios, nunca desistem de ficar no nosso concelho. E a prova que se tratou de uma consequência das decisões políticas que foram tomadas é que noutros concelhos, com menos recursos e menos condições do que nós, conseguiram prosperar, crescer, enquanto nós fomos destruindo paulatinamente o nosso tecido empresarial. É imprescindível, prioritário e urgente reverter esta ideia que Tomar é um concelho difícil para investir e para trabalhar. Da forma de crescer o tecido empresarial tomarense, tornando o concelho menos dependente do turismo e dos serviços. E atenção, não vamos lá apenas com alterações de cosmética e de nomenclatura, como por exemplo passar da zona industrial para parque industrial. É preciso uma estratégia e conhecimentos de liderança para saber implementar esta estratégia. Mas também temos problemas de natalidade no nosso concelho. Se soubermos atrair estes investimentos para o nosso concelho, estaremos automaticamente a criar também postos de trabalho. E com isso, a resolver outro dos grandes problemas do nosso concelho, que está relacionado com a quebra de natalidade e com o constante crescimento da população. Temos de atrair novas famílias a instalarem-se em Tomar. Criar condições para os tomarenses conseguirem concretizar os seus sonhos e as suas ambições sem terem de sair do concelho. É imperioso que Tomar se torne amigo das famílias e, sendo atrativo, conseguimos garantir que os tomarenses possam estudar, trabalhar, viver e envelhecer no nosso concelho. Mas se é verdade que não devemos viver em exclusivo do turismo, também é verdade que devemos saber aproveitar os recursos, as tradições e a história que o nosso concelho tem. O nosso ex-libris, o Convento de Cristo, vale por si, mas é preciso também trazer o turismo, o turista, à cidade. Não é admissível, por exemplo, que um turista visite Tomar não tenha a possibilidade de visitar o Museu dos Templários, ou mesmo da Festa dos Tabuleiros, uma festa que reúne centenas de milhares de pessoas de 4 em 4 anos, mas não é potenciado neste intervalo. Não cabe na cabeça de ninguém que tenha sido doado um espólio de brinquedos para um futuro museu em Tomar, que faria as delícias das crianças que nos visitariam, mas que esteja armazenado há décadas sem qualquer utilidade pública. Da mesma forma, não faz qualquer tipo de sentido que Tomar tenha o privilégio de fazer parte da lindíssima albufeira do Castelo de Bode e, no entanto, ser o único concelho que não o sabe potenciar e não valoriza este belíssimo recurso natural. E, entretanto, mais uma nota, recordam-se da quantidade de vezes que já ouvimos presidentes da Câmara prometer que era desta que as ruínas ao lado dos bombeiros iam ser aproveitadas? Ainda há poucas semanas, a atual Presidente acabou de prometer isso pela segunda vez. Sobre educação e inovação, a verdade é que também em matéria de educação, Tomar consegue ser ímpar. Somos a única cidade que não é capital de distrito que tem um Instituto Politécnico. E, infelizmente, não sabemos valorizar e potenciar este valioso recurso. Não precisamos de ir muito longe para encontrar concelhos, também com institutos politécnicos, que souberam aproveitar as suas instituições de ensino superior para atrair novos municípios, para atrair investimento, empresas, para apoiar novas empresas, nomeadamente startups tecnológicas, e apoiar o crescimento dessas empresas com parcerias de investigação. Não basta uma IBM, são precisas muitas mais. Uma vez mais, fica o exemplo da falta de liderança, visão de quem nos tem liderado. Veja o que concelhos vizinhos fizeram no que toca a incubadoras de empresas e qual foi a proposta da Câmara Municipal feita há alguns meses esta parte sobre isso. Para terem uma ideia, a Juventude Popular de Tomar há mais de 10 anos que temos vindo a reivindicar projetos desta natureza sem nunca conhecer a luz do dia. Mas também é importante alterar aquele que é o funcionamento da Câmara Municipal de Tomar. Os socialistas são pródios em transformar as autarquias em largos centros de burocracia, com demasiados funcionários municipais,
largamente superiores às exigências e também largamente superiores ao serviço que é preciso prestar. Normalmente contratam amigos, familiares, companheiros partidários e criam uma rede tentacular de votos que utilizam para se manterem no poder à custa do erário público. Para além disso, são também mestres em fazer investimentos de forte impacto visual, ainda que seja uma estratégia pensada por detrás. São especialistas em propaganda, são tecnocratas a criarem estropias em tudo o que são procedimentos internos. E nada poderia ser mais errado. Ora, o próximo Presidente da Câmara tem que investir na modernização dos nossos serviços camarários e adaptá-los à estratégia que pretende de crescimento do nosso Conselho. Ter uma ideia pensada e planeada irá permitir fazer investimentos essenciais no Conselho, ao invés de apostar em dispêndios avulsos de dinheiro dos contribuintes. O futuro do Conselho depende das escolhas que os tomarenses fizerem nas próximas eleições autárquicas e tenho a certeza que no próximo eleitoral essa alternativa existirá e os tomarenses não terão de votar novamente no menos mal. O candidato da coligação Tomar Queremos Responder, o engenheiro Fernando Caldas Vieira, vai ao encontro do perfil que eu tracei e já demonstrou partilhar das prioridades que eu anunciei. Meus caros amigos tomarenses e meus caros amigos, chegou a hora de colocarmos mãos à obra, irmos para o terreno com o CDS, com o MPT, com o PPM, mas também com muitos independentes, como o engenheiro Caldas Vieira, que estão preocupados com o nosso Conselho e acreditam que poderíamos ambicionar mais, muito mais, para Tomar. Termino deixando um apelo a todos os tomarenses, para que não permitam que se continue a condicionar o Conselho à mediocridade e que se unam para conseguirmos apresentar um projeto vencedor e, acima de tudo, que permita melhorar a nossa cidade. Juntem-se a este projeto que hoje nasce, na certeza que Tomar merece toda a nossa dedicação, porque, como dizia José de Alencar, só a ignorância aceita e a indiferença tolera o reinado da mediocridade. E aproveitando também uma expressão do nosso presidente do partido, que costuma citar muitas vezes o padre António Vieira, nós somos o que fazemos. O que não se faz, não existe. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. E, portanto, juntos, tenho a certeza que vamos responder ao futuro do nosso Conselho. A fechar a sessão, nota para a intervenção de Fernando Caldas Vieira, candidato do CDS-PP à Câmara de Tomar, que centrou atenções nas prioridades a cumprir. Bem-ajam pela vossa disponibilidade. E isso faz-nos pensar que estamos no caminho certo de poder encabeçar uma alternativa para a política deste Conselho. Deixem-me dar-lhes 2 ou 3 aspectos curiosos de como é que estamos aqui hoje com esta coligação. Desde que foi definido e que foi aberta a porta do movimento do Partido da Terra e do PPM, eu tive participação na negociação, nas conversas com alguns dos seus dirigentes. E, curiosamente, nunca falámos nem de nomes, nem de lugares nas listas. Falámos, sim, de políticas, de objetivos, de sensibilidades. E isso é muito importante porque acredito que as valências que cada um de nós, enquanto partidos e enquanto cidadãos que vamos participar, tudo somado é mais que a soma das partes. Isto vai correr bem. Acerca da coligação também tenho outra curiosidade para partilhar com vocês, que foi o título do Queremos Responder. Uma das vezes que fui ter com o Francisco à sede do CDS, nas paredes, vi lá muitos cartazes de campanhas anteriores. E eu lembrava-me desta. Foi uma campanha de sucesso dos anos 70, princípios dos anos 80, em que eram apontadas as dificuldades do país e que o CDS muito corajosamente dizia que nós queremos responder. Achei que era um paralelo bom aqui com a nossa cidade, que também identificamos muitas dificuldades e às quais nós agora também queremos dizer, é Tomar, queremos responder. E queremos responder a quê? Queremos responder às necessidades das pessoas e das famílias com as questões relacionadas com a sua vida do dia-a-dia, que não pode ser dificultada. Pelo contrário, a questão da habitação, a questão do dia-a-dia cultural, a questão da segurança e da proteção civil, tudo temas que as pessoas são sensíveis para se sentir bem nesta terra.
E da mesma maneira, da parte que está por trás, que é da economia e as empresas. E não é só do turismo, como disse o Francisco, e para as quais eu não me canso de dizer que é preciso uma grande renovação dos serviços da Câmara. A Câmara é muito grande, tem muitas pessoas, pode fazer muito mais. E estou convencido que se pode pôr a trabalhar muito mais. Claro, quando se fala da economia e dos impactos, temos que falar também do ambiente. Eu sou sensível à questão do Navão, tenho referido muitas vezes, mas não é só o Navão. Temos problemas com a poluição do ar, se calhar não tanta como tínhamos no tempo da industrialização, mas temos problemas com a gestão de resíduos, temos até problemas com a gestão do som. Todas as valências do ambiente e da sustentabilidade têm que estar sempre presentes na nossa conduta e na nossa atuação. Eu dirijo-me agora à comunicação social, que agradeço a presença e que, quando estão sempre à procura de novidades, de caixas para as suas notícias, hoje já levam aqui duas: a coligação e o nome da coligação. A nossa estratégia não vai ser a que foi seguida pelos outros partidos de todas as semanas, ou dia sim, dia não, divulgar um novo candidato às freguesias ou à Assembleia Municipal. Nós já temos alguns estão aqui presentes e que agradeço também essa presença. Ainda estamos longe da formalização. Mais tarde voltaremos a encontrar-nos todos, com certeza, para vos dizer qual vai ser o resultado da constituição das equipas. Mas é outra coisa que, em troca destas notícias, que eu vos quero pedir, que é que me levem daqui um apelo. Um apelo às pessoas de Tomar. E eu vou dizer estas... Não devia estar a ter com esta conversa. Sinceramente, custa-me tê-la. Hoje, pela primeira vez, eu sou um gajo que não ofende ninguém, tenho cuidado com a linguagem. Pela primeira vez, fui barrado num site do Facebook. Porquê? Porque divulguei esta reunião em que nós estamos. Cidadãos de plenos direitos, completamente habilitados a exercer as nossas políticas e que há pessoas ainda que pensam que política não pode ser partilhada. Não é essa a nossa perspectiva. Pelo contrário. Política é para todos. Mesmo que aqueles que não militam, mas que se interessam pelos problemas da sua cidade. Hoje também falei com uma pessoa conhecida no sentido de poder juntar-se a nós, integrar as nossas listas. E a resposta que eu tive foi: não posso, que ainda estou ao serviço. Ao serviço de quê? Tenho encontrado respostas destas em pessoas relacionadas com a função pública, com as associações, com as empresas, com as pessoas que têm clientes, com as pessoas que têm empregos que de alguma maneira se podem sentir penalizados por participar politicamente. E é essa mensagem que eu peço à comunicação social que dê aos tomarenses lá fora, que é que não tenham medo, que participem. Não faço questão que seja pelo nosso partido, pela nossa coligação, mesmo que seja pelos outros. A minha aposta é na troca de ideias, porque estou convencido que todos juntos havemos de chegar a um objetivo, a uma cidade melhor, a um concelho mais dinâmico e mais progressivo.